Olá! Hoje a gente vai entrar na história de uma figura impressionante. Um homem que, lá do silêncio de um mosteiro, acabou ajudando a moldar todo um século, o século XII. A gente está falando de São Bernardo de Claraval. E ele é uma pessoa cheia de contrastes, sabe? Alguém que deixou uma marca, assim, profunda na história do Ocidente. Para entender bem essa história, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver o mundo em que o Bernardo vivia. Depois, a gente mergulha na reforma cisterciense que ele liderou. Aí, vamos entender a ideia que foi uma verdadeira revolução, a vinda intermediária de Cristo. E como a influência dele foi muito além do mosteiro. Por fim, vamos fechar pensando no legado que ele deixou, o doutor Melífluo. Então, começando pelo começo, um monge em seu tempo. Para a gente sacar quem foi Bernardo, é preciso imaginar a Europa daquela época. Era o chamado Renascimento do século XII, um tempo de muita agitação cultural, política e principalmente espiritual, um caldeirão de ideias. A trajetória dele começa assim. Bernardo nasce em 1090. Numa família da aristocracia francesa, ele tem uma ótima formação, estuda artes liberais, mas em 1112 ele toma uma decisão que muda tudo. Ele e mais uns 30 amigos entram para o mosteiro de Cister, um lugar novo, super austero. E o cara era um líder nato, tanto que, só 3 anos depois, ele já está sendo enviado para fundar um novo mosteiro, o de Claraval. E Claraval, olha, se tornaria um dos centros espirituais mais importantes da Europa. E aqui a gente chega no grande dilema da vida dele. A tensão que marcou tudo. No fundo, o que Bernardo queria era o silêncio, sabe? A contemplação. Ficar quieto no canto dele, pensando em Deus. Só que o mundo não deixou. A história o chamou para a ação. E ele acabou se tornando um dos maiores protagonistas da sua época. E isso nos leva à segunda parte, a reforma cisterciense. Foi, na essência, um grito por autenticidade. O que levou o Bernardo e tantos outros jovens a procurar um lugar como Cister? Era um desejo enorme de reforma, uma resposta a um modelo de vida monástica que, na visão deles, tinha se perdido no poder e na riqueza. A diferença aqui é gritante. De um lado a gente tinha Cluny, era a grande força da época, superpoderosa, riquíssima, cheia de conexões políticas e onde os monges já não faziam mais trabalho manual. Do outro lado, surgem os cistercienses, e a proposta deles era, assim, um retorno radical à simplicidade. Era pobreza voluntária, era voltar ao lema, ora et labora, oração e trabalho. Era pegar a regra de São Bento sine glossa, ou seja, sem comentários, sem enfeites, do jeito que ela era. E eles se submetiam aos bispos locais, o que era o oposto do modelo de Cluny. E olha só o que o próprio Bernardo escreveu sobre isso, resume tudo. Ele diz que a ordem deles não se define por prédios ou por poder, mas por valores. Mortificação, humildade, pobreza, obediência, paz. E aí ele lista o dia a dia: silêncio, jejum, vigília, oração, trabalho com as próprias mãos e, o mais importante de tudo, a caridade. Era um verdadeiro projeto de vida. Agora, a terceira parte. É dessa busca toda por uma vida mais autêntica que vai nascer a maior contribuição de Bernardo, a mais original, a que dura até hoje. Foi uma verdadeira revolução mística, que mudou o jeito como o cristianismo vivia a fé no Ocidente. Para a gente entender o quão novo era o pensamento de Bernardo, a gente precisa saber o que dominava antes. Era o escatologismo. O que é isso? Basicamente, era uma visão de mundo focada quase que só no fim dos tempos. Uma espera muitas vezes cheia de angústia pelo juízo final. Era uma teologia do fim, que acabava gerando uma visão bem pessimista da história. E aí é que vem o pulo do gato. Bernardo faz uma coisa genial, que uma das nossas fontes chama de a transfiguração do Apocalipse em Cântico dos Cânticos. Fantástico, né? Ele tira o foco do medo do fim do mundo e coloca na possibilidade de um encontro de amor, um encontro pessoal, íntimo com Deus, aqui e agora. É uma virada radical, do medo para a experiência do amor. E como ele chega nisso? Ele desenvolve a doutrina das 3 vindas de Cristo. A primeira, na carne, foi a vinda histórica de Jesus, todo mundo conhece. A terceira, na glória, é a do fim dos tempos, que ainda se espera. Mas a grande sacada, a novidade, está no meio. A vinda no Espírito, uma vinda que acontece agora, no nosso tempo, dentro da alma de cada um, como uma experiência de repouso e de consolo. Essa ideia é o coração do pensamento dele. O próprio Bernardo diz que essa vinda intermediária é escondida. Não é um evento público espetacular, é uma experiência interior, onde só os eleitos o veem, no interior de si mesmos.
Ele a descreve como uma espécie de caminho que liga a primeira vinda à última. É como uma ponte entre a história e a eternidade. E a consequência disso é gigantesca. De uma hora para outra, o dia a dia, a história humana, com as lutas, com as alegrias, deixa de ser só um lugar de sofrimento enquanto se espera o fim. O cotidiano passa a ser o lugar sagrado, o espaço onde é possível ter a experiência de Deus. A história ganha um valor novo, um valor profundo. Entramos na quarta parte, para além do mosteiro. Claro que essa nova forma de ver a vida, de valorizar o presente, teve consequências práticas, porque apesar de Bernardo querer ficar recluso, a autoridade espiritual dele era tão imensa que ele foi chamado para resolver as maiores questões da sua época. É impressionante ver onde ele se meteu. Ele foi peça-chave para resolver uma divisão na igreja, um cisma papal. Debateu publicamente com o filósofo Pedro Abelardo, condenando que ele achava um uso perigoso da lógica na fé. Foi ele quem deu a base teológica para a nova ordem dos Cavaleiros Templários. Ele trocou cartas e deu seu aval para as experiências místicas de Santa Idelgarda. E, algo bem notável, defendeu o povo judeu contra perseguições. Essa história da correspondência com Hildegarda de Bingen é um ótimo exemplo do papel dele como orientador espiritual. Ela escreve para ele com medo, falando de suas visões. E Bernardo, em vez de duvidar, ele a encoraja, reconhece a graça de Deus que está nela e pede para que ela responda a isso com humildade e devoção. Ou seja, ele valida a experiência dela. Bom, toda essa influência espiritual e também no mundo real acabou consolidando o legado dele. E isso nos traz para a nossa última parte. O doutor Melífluo, que quer dizer palavras doces como mel. Foi com esse título que Bernardo ficou conhecido para sempre na história. E diz muito sobre quem ele era. Mas o que quer dizer Dr. Melífluos? Literalmente, é doutor cujas palavras são doces como mel, só que o significado vai além. É pela capacidade que ele tinha de extrair o mel, que é o sentido espiritual profundo, da cera das letras dos textos sagrados. Ele tinha esse dom de encontrar a doçura, de encontrar a experiência de Deus por trás das palavras da Bíblia. O legado dele foi imenso. Essa ênfase toda na experiência pessoal, na intimidade com Deus, ajudou a abrir o caminho para o que a gente chamaria depois de humanismo cristão. A figura dele se tornou tão importante, mas tão importante, que séculos depois, Dante Alighieri, na Divina Comédia, o escolhe para ser seu último guia no paraíso, aquele que o levaria até a visão final de Deus. E tem uma pergunta que Bernardo faz que, para mim, resume toda essa visão positiva que ele tinha do ser humano. Ele pergunta: Senhor, que é o homem para que o engrandeças? Que é ele para que aproximes dele teu coração? Quer dizer, para Bernardo, o ser humano não é só uma criatura cheia de problemas. É alguém que é buscado, que é visitado, que é amado por Deus. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Bernardo de Claraval, lá no século XII, falou de uma visita divina, de um encontro pessoal que pode transformar a gente no meio da nossa vida corrida. A questão que fica é: como é que essa ideia tão antiga, de uma presença que nos procura, pode conversar com a nossa busca por sentido hoje, num mundo tão diferente, mas com desejos que talvez não sejam tão distantes assim?